O nome do homem era Pat, e ele trabalhava no ramo de elevadores há mais de 30 anos. Ele ouviu o chamado de emergência e correu para lá, deixando para trás o trabalho que estava fazendo. Ele abriu a porta e me tirou de lá, batendo nas minhas costas e dizendo que eu tinha sorte de estar vivo. Eu estava incapaz de falar e chorei um agradecimento enquanto o sangue escorria de meu nariz destruído pela garganta. Pedaços afiados de ossos se projetavam em ângulos estranhos de meus tornozelos quebrados. Ele me ajudou a sair do prédio e me disse para sempre me lembrar das regras. Eu era novo e não tinha ideia do que ele queria dizer. Eu estava tão curioso que, mesmo com a dor, consegui perguntar a ele: que regras? Você tem muito a aprender, garoto, disse ele. Tenho uma lista completa delas. Venha, eu lhe contarei sobre elas no caminho para o hospital. Confie em mim, você conhecerá aquele lugar muito bem. Depois que Pat me salvou de ser esmagado pelo elevador, nos tornamos próximos. Por fim, ele começou a se referir a mim como seu protegido, e senti que essa era uma palavra adequada para nossa amizade semi-profissional. A maioria das lições que aprendi foi com ele, e elas salvaram minha vida em mais de uma ocasião. Quando ele estava me visitando no hospital depois que quebrei os 2 tornozelos ao cair no poço do elevador, ele me contou histórias de suas próprias experiências no inferno do concerto de elevadores. Na década de 70, as normas de segurança eram ainda mais frouxas, e por isso, ele teve vários encontros com a morte. Era minha terceira noite na unidade de trauma e eu havia passado por um dos vários procedimentos cirúrgicos no início daquele dia. Eles colocaram uma série de pinos e pequenas hastes de aço em minhas pernas. Os médicos me disseram que eu havia quebrado a tíbia distal e a fíbula. E eu tinha acabado com o que eles chamavam de fraturas compostas, em que os ossos se quebram completamente e atravessam a pele. Eu tinha 4 dessas fraturas, 2 de cada lado. A aparência era muito ruim antes de eu finalmente ser curado. Eu tinha saído da névoa da anestesia e Pat decidiu que me contaria uma história para tentar me animar. Ele achava que poderia alegrar meu dia se eu ouvisse sobre sua própria experiência, que havia sido, sem dúvida, ainda pior do que a minha. Não ajudou em nada, na verdade, apenas me fez ter pesadelos mais intensos e aterrorizantes alimentados por opioides. Mas foi um pensamento agradável. Muito bem, garoto, vou lhe dar uma boa dica para se lembrar enquanto estiver lá fora. Se algum dia ficar preso em um elevador, fique parado. Ele olhou para mim e deu uma piscadela, com um pequeno sorriso no rosto. É só isso? Perguntei, ainda grogue por causa da medicação. Como assim? Esse é um motivo bom o suficiente para você? Perguntou ele, levantando a perna da calça para revelar uma perna falsa de madeira. Uau! O que diabos aconteceu com ele? Bem, quando eu era mais jovem, mais ou menos da sua idade, fiquei preso dentro de uma caixa em um antigo hospital psiquiátrico no fim de semana. Não havia ninguém por perto e os seguranças eram novos, eu acho, e não sabiam o que estavam fazendo. Então eles simplesmente silenciaram o botão de chamada de emergência, achando que estava com defeito. Achando que o elevador inteiro estava com defeito. Eles não perceberam que eu estava preso lá dentro. Tentei pedir ajuda, mas ninguém respondeu. Gritei e gritei por horas e acabei ficando lá a noite toda, depois o dia seguinte mais uma noite. No domingo, eu estava perdendo a cabeça. Estava com sede, morrendo de fome e com medo de que ninguém viesse me buscar. Então, tentei abrir as portas. Consegui abri-las e vi que estava logo abaixo do porão. A caixa havia travado na subida e percebi que poderia me puxar para cima, depois me abaixar de barriga para baixo e rastejar para fora dali. Mas eu estava preocupado porque sabia que isso era perigoso. Se a caixa decidisse se mover exatamente naquele momento, eu poderia facilmente morrer, ser cortado ao meio. Isso acontece com mais frequência do que você pode imaginar. Decidi correr o risco. Eu estava preso ali há tanto tempo que tinha pavor de morrer ali. Pensando bem, eu deveria ter ficado quieto, mas tente dizer isso a um jovem de 20 e poucos anos que tem a vida pela frente e acha que é invencível. Eu disse a mim mesmo que a caixa não iria se mover exatamente naquele momento. Não havia nenhuma chance disso acontecer. Mas eu estava errado. Naquele momento, por acaso,
Outro funcionário da minha empresa foi enviado para verificar o elevador. O que quer que ele tenha feito, fez com que as coisas voltassem a se mover, exatamente quando meu tronco estava cruzando o limiar para o outro lado. Eu tinha apenas um instante para reagir, e foi o que fiz. Puxei minha cintura e minha perna direita o mais rápido que pude. Por reflexo, já que estava apavorado com a possibilidade de isso acontecer, não foi preciso muito esforço de minha parte. Mas minha outra perna não teve a mesma sorte, como você pode ver aqui. Puta merda. Sim, é isso mesmo. O teto do elevador caiu sobre ele e não apenas quebrou, mas me puxou para dentro. Eu me senti sendo sugado para dentro do elevador enquanto ele descia, levando-me com ele. Cravei minhas unhas no piso de linóleo e uivei de dor até que ele finalmente arrancou minha perna. Puxando-a como se fosse uma coxa de peru, ele estalou a língua e fez uma mímica. Acabei no mesmo andar em que estamos agora, em uma cama de hospital que se parecia um pouco com essa em que você está sentado agora. Pelo menos você vai poder manter suas pernas. Uma enfermeira carrancuda entrou vestindo uma bata verde incolor e carregando um pequeno copo de plástico cheio de comprimidos e uma agulha nas mãos. Ela colocou esses itens na minha mesa de cabeceira sem dizer nada e passou um pouco de desinfetante líquido para as mãos em um dispensador próximo. O horário de visitas acabou, disse ela a Pat. Seus olhos eram frios e sem compaixão. Claro. Ele se levantou para sair. Pegou seu casaco e algo caiu sobre a cama. Não notei a princípio e só percebi o que tinha acontecido depois que ele saiu.